próximo curso a gente coloca isso, né? Como escolher o nome do seu filho. Amém. Vamos começar então, meus amigos? Vamos orar. Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, esse tempo, este momento que nós estaremos aqui conversando, Pai, que nós estaremos, ó Deus, interagindo com os nossos irmãos aqui, Senhor. Eu peço que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja nessa conversa, esteja, Deus, neste tempo, Senhor, ministrando acima de tudo aos nossos corações, trazendo direção, trazendo orientação, ó Deus, esclarecimento, Pai. Muitas vezes, ó Deus, as coisas são um pouco ocultas para nós, ó Deus, são escuras, a gente não entende, mas o Teu Espírito Santo pode trazer a claridade, o Teu Espírito Santo pode trazer o esclarecimento, e é isso que nós queremos, ó Pai, que o Senhor tenha toda a liberdade, ó Deus, para ministrar em nosso coração, ó Deus, e muito mais do que aquilo que eu e a Sônia vamos estar falando, mas que seja o Teu Espírito Santo, Deus, trazendo o discernimento, o esclarecimento, a orientação aos meus irmãos que estão aqui, Pai. Eu oro a Deus e peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém? Meus amigos, hoje, não sei se vocês sabem, nós temos uma provinha hoje, viu? Não sei se vocês acompanham as mensagens do Google Class. Aqui do Google Class, né? Mas nós temos uma provinha hoje, mas é uma provinha tranquila, tá? Não precisa se desesperar, não. Nós temos um trabalho para entregar hoje também, né? Alguns já entregaram, outros ainda não, tá? Então, esteja de olho na aula passada lá que nós falamos. Até o fim da noite você pode entregar esse trabalho, tá bom? É um trabalhinho simples, então fiquem à vontade. Só relembrando que nós conversamos nas últimas aulas, deixa eu só localizar aqui. Só um minutinho, gente, que eu estou aqui, está meio confuso. Tá aqui, aula 1. Bom, na aula 1, quem participou, né, quem esteve presente nessa aula, nós falamos um pouquinho sobre por que ter filhos, né? Puxa vida, né? Aquele mandamento de Deus, né? Ide, frutificai, multiplicai, né? E na verdade não é um mandamento, é uma bênção que Deus te deu, a oportunidade de ser pai, a oportunidade de ser mãe, a oportunidade de gerar filhos. É uma bênção que Deus te deu. Nós falamos também sobre projetar seu filho, e projetar não no sentido de projetar, de fazer um projeto, de pensar, mas também, tá? Pense, projete a questão de ter filho. Mas é projetar de pegar seu filho e enviá-lo para algo mais longe, para objetivos maiores, sabe? Dando para eles autonomia, não cerceando seu filho, não protegendo ele de uma forma que prejudique o desenvolvimento dele. Falamos também sobre educar seu filho, a necessidade que a educação ela não deve ser delegada. A educação do seu filho é responsabilidade sua. Não é da avó, não é do avô, não é da escola, não é do pastor, não é de ninguém a não ser sua. E isso você não deve delegar. Também falamos sobre ensinar, né, na questão da palavra de Deus, ensinar a amar ao Deus e ao próximo. Nós temos que ensinar nossos filhos. Também ensinar sendo modelo, né? Nós falamos bastante dessa questão, nós batemos bastante na questão de você ensinar sendo modelo, porque é indispensável que o teu filho aprenda com aquilo que você faz. Na verdade, ele já aprende com aquilo que você faz, tá? Eu posso falar 1000 palavras, mas a minha atitude, aquilo que eu faço, tem às vezes muito mais valor para o seu filho, para o meu filho, para o seu filho, tá bom? Então, ensinar sendo exemplo. Falamos também sobre ensinar o filho a obedecer, né? Obedecer às leis, obedecer, sabe? Respeitando as pessoas, obedecer os pais, enfim, questão da obediência. Falando também sobre consequências, né? Os filhos têm que aprender, eles têm que ser educados a respeito das consequências que os nossos atos têm. Então, quando o filho faz alguma coisa errada e não acontece nada com ele, ele acaba criando nele puxa, eu fiz, não aconteceu nada, então eu posso fazer de novo. Então, ensinar sobre consequências é importante, viu? Ensinar valores e princípios cristãos.
Esse ponto em especial, ensinar valores e princípios cristãos, nós temos uma última aula, tá? E essa última aula nós vamos falar daqui a pouco. Nós vamos falar bastante sobre isso aqui, ensinar valores e princípios cristãos, tá? Ensinar com presença também, outro ponto de ensinar. Nós temos que estar presentes na vida dos nossos filhos. E presença, como diria o pastor Samuel, é presença, tá ali, é comparecer, né? Muito bem. Na aula 2, nós tivemos a pastora Miriam Zanichelli falando a respeito das idades. Eu acredito que todo mundo vai lembrar, né? Falando das idades e os problemas, né? As características, não é problemas, vamos dizer, características de cada idade, né? E como deve ser o tratamento dos pais em relação a essas idades. O comportamento dos pais. Inclusive, essa aula da pastora Miriam, eu deixei disponível lá na escola, tá? Você pode entrar lá na aula 2, vai ter o vídeo dela para você assistir de novo, tá? Se der saudade em vocês, falar, puxa vida, que saudade do Carlinhos e da Sônia, que saudade da pastora Miriam, queremos vê-los. Você vai entrar lá e vai assistir essa aula, tá disponível já, tá bom? Aí, a aula 3 foi a última aula que nós tivemos, né? Nós falamos bastante sobre disciplina, sobre correção. Nós dedicamos a aula falando sobre isso, né? Falamos que tem que castigar os filhos, né? Ah, não. Não é bem isso, não, tá? Nós temos que educar nossos filhos. Uma palavra que eu falei muito em todo o tempo, equilíbrio. O pai e a mãe têm que ser pessoas equilibradas. E o equilibrado é que eu digo, quando nas suas atitudes elas têm que ser coerentes, né? Se eu tenho 2 filhos, eu vou corrigir os 2 de forma equitativa, igual. Eu não posso corrigir um de uma forma, passar a mão na cabeça de um e espancar o outro. Você tem que ser sábio, né, na hora de corrigir filho. E, aliás, correção de filhos, você tem que usar a sabedoria. Sabedoria que vem de Deus, tá? Correção de filhos não vem junto com quando está nervoso. Você não corrige filho quando está nervoso, tá? E nós temos que distinguir muito bem o que é corrigir filho e o que é agredir filho. E nós não devemos agredir filho, porque o agredir filhos é pecado também, tá? Além de ser crime. A palavra nós usamos equilíbrio. Vamos lá, o que mais? Estou continuando na aula 3 aqui, ó. Tá, ser inconstante, não, tá... E eu falei, um último ponto que nós falamos, né? O sucesso ministerial do seu filho e o seu depende de correção, das correções que você faz no seu filho. E nós usamos o exemplo do sacerdote Eli, né? Que tinham 2 filhos, Ofni e Finéias, né? Que eram um exemplo para a gente hoje, tá? Um exemplo do que não fazer. Então, eles aproveitavam, não tinham respeito pelas coisas de Deus, tornaram comuns as coisas de Deus, né? Então, e o sacerdote Eli, sabendo de tudo que eles faziam, não corrigiu. E aí, no final, o sacerdote Eli e os filhos perderam o ministério que havia sido prometido por Deus. Então, isso aqui foram as cenas dos capítulos que passaram, tá bom? Hoje vai ser uma aula um pouco diferente, por quê? Quando for mais ou menos umas 8h30, 8h30 agora, né? Umas 9 horas, eu vou passar vocês para fazer a provinha, tá? Vocês fazem a provinha e já estão liberados, tá bom? Eu sei que tá todo mundo gritando de alegria agora em casa. Eu já consigo até ouvir as vozes, os rojões, os fogos, né? Puxa, vamos dispensar a gente mais cedo. Não, tem a provinha, faz a provinha e tá dispensado. Mas nesse momento aqui, nós vamos abrir uma roda de conversa. Hoje nós queremos ouvi-los, tá? Nós falamos bastante esses dias. Aí, antes de falar da roda de conversa, a gente, na semana que vem, nós teremos o pastor Pedro, psicólogo também. Ele já desenvolve um material para a educação de filhos no caminho de Deus, né? Essa vai ser a aula. Ele vai nos ajudar, nos orientar como educar nossos filhos no caminho de Deus, tá? O pastor Pedro, quem conhece sabe que ele é uma pessoa incrível, uma pessoa fantástica, né? Então, nós teremos ele na semana que vem, então não perca a próxima aula, tá? Vai ser a aula de fechamento, a aula de encerramento, tá? Aquela aula onde todo mundo traz um lanchinho, a gente faz aquela festa, confraternização, e todo mundo sai feliz, né?
Mas hoje a gente vai falar um pouquinho, nós aqui todos, acho que não tem nem, olhando aqui, acho que não tem nenhum participante aqui que não tenha filho, né? Deixa eu confirmar aqui. Todo mundo tem filhos. Todo mundo tem filhos, muito bem. Então, nós vamos hoje fazer uma roda de conversa e todo mundo vai poder participar. E é importante a sua participação, porque com a sua participação, o outro que não teve uma experiência ainda vai poder aprender um pouco com aquilo que você teve de experiência, tá bom? E eu posso falar um monte de experiência que eu tive, mas eu quero ouvir vocês, porque a gente aqui, eu e a Sônia, a gente também aprende com vocês, viu? A gente está aqui falando, mas quando vocês falam uma coisinha ou outra que vocês falam aí, a gente fica aqui, puxa vida, né? Eu não tinha pensado nisso. Então é verdade. Então eu vou chamar as pessoas para não ficar tipo assim, ó, quem quiser falar, aí ninguém fala, né? Então eu vou chamar pela ordem que eu tenho aqui. E o que vocês vão falar? Vocês já têm filhos, né? Eu quero ouvir de vocês quais foram os momentos mais críticos na criação do seu filho. Qual foi o momento mais crítico? Puxa, esse momento foi difícil. E como que solucionou? Como se resolveu? Queremos ouvir o que aconteceu com vocês. Pode ser, gente? Eu vou começar a chamar vocês aqui. Vou começar de baixo aqui, que eu vejo que tem um pessoalzinho bem experiente aqui embaixo. Vamos lá. Uhul, de baixo mesmo. Eu posso mudar de ideia ainda, viu, Aline? Eu tava falando com meu filho essa semana, né? Que ele falou assim: nossa, pai, um nome bacana para se ter é Zoe, né? Tem esse nome, Zoe, né? Mas eu falando, não, filho, não é porque é legal, né? Ah, não, porque geralmente é o último da chamada, né? Então, na hora de fazer os trabalhos, você não fez, você tem tempo de fazer ainda. Então, é por isso que eu não gosto do meu, que sempre na escola eu era a primeira. Aí eu já tava falando, sou eu, quer ver que sou eu lá? Ainda bem. Então, mas aí eu falei pro meu filho, falei, Lucas, mas se eu for professor, eu sou muito chato, né? Se eu for professor, eu vou revezar. Um dia eu começo de cima e o outro começa de baixo. Então, sorte quem tá no meio. Mas vamos lá, para mim a Sandra é a que está aqui na linha de tiro, é a primeira que vai falar. Sandra, me fala aí da sua experiência. Me fala da sua experiência aí na criação dos filhos, as dificuldades, as principais dificuldades que você teve na criação e como você conseguiu resolver isso. Fala pra gente. Eu lembro de uma vez que aconteceu uma coisa assim que foi bem difícil para nós, que foi uma época que o Luiz Henrique estava sofrendo bullying na escola. E como a gente é cristão, vamos dizer assim, a gente não pode chegar numa postura que eu gostaria de chegar. É, essa mesmo. Porque, além de tudo, você tem que ser exemplo, né, para ele, para a Verdade. escola, né? Então, foi bem difícil, assim. A gente foi conversar na escola, porque o Luiz Henrique é mais quietinho, né? Até hoje ele tem um pouco de dificuldade para fazer amizade, né? Ele fala muito, mas não tem muitos amigos. Uhum. E os meninos tiravam sarro dele, até porque ele era pequenininho, então foi bem complicado, assim. Mas o que foi legal depois é que com o tempo, assim, eu fui na escola reclamar tudo, né? Mas a gente passou a orar em casa, pedindo, né, para Deus abençoar e essas pessoas pararem de fazer isso com ele, né? Porque eu falei para ele, meu filho, agora a gente vai entregar para o Papai do Céu essas pessoas. E graças a Deus os meninos pararam, né? Então foi uma experiência boa para ele, né? De, das crianças pararem de fazer isso com ele, foi uma resposta de oração. Então acho que foi bacana, assim, mas foi um momento bem, bem complicado, viu? Que eu É um me lembro assim. amadurecimento, né? Houve um amadurecimento para ele também aí, né? Sim, sim. É assim, a gente sempre ensina ele a ter o posicionamento dele, né? Tanto ele quanto a Camila, né? E eu falo para ele que hoje pode ser um pouco mais difícil, mas com o tempo você vai encontrar pessoas que gostam de vocês como vocês são, né? Você vai encontrar amigos que vão gostar de vocês do jeito que vocês são. Então vocês não têm que mudar por causa das pessoas. Mas é Uhum. difícil, né? Nessa idade é muito complicado, né? Então até hoje a gente passa por isso, viu? Com os dois. Muito bem, muito bem. Moritaka, me fala também, Moritaka, quais foram as suas experiências?
Mori? Acho que o Mori está um pouco em silêncio aqui. Pronto, consegui. Ah, agora sim, diga aí. Tá me ouvindo? Eu não estava conseguindo abrir aqui o áudio. Beleza, agora estou te ouvindo Ó, aqui. Eu. Amém. A Pode minha falar. experiência está sendo agora. Oi, Mori. Eu não tô... Né, do Paulo. Oi, Mori, tá cortando um pouco a sua chamada aí. Repete pra gente. E foi passando, foi crescendo, né? Tá me ouvindo? Ô, Mori, tá cortando bastante a ligação. Tá, você tá falando. Na fase do Vinícius. Ô, Mori, eu acho que a gente não tá te ouvindo aqui, viu? Ou, essa é conexão. É, a conexão está meio ruim, viu? Porque a gente tá ouvindo picadinhos, só uns pedacinhos. Quer tentar de novo? Vamos Alô, ver. tá me ouvindo? Tô ouvindo agora, pode falar. Alô. Aí eu tô ouvindo vocês também assim, tudo cortado. Ô, tá ouvindo? Tô ouvindo. Oi. Pode falar. Tá ouvindo? Sim? Ô, Mori, eu acho que a sua conexão. Tá falando que eu perdi a conexão. É, a sua conexão. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, mas agora a sua conexão tá cortando, viu? Tá, tô tentando reconectar de novo aqui, mas. Ele desligou e vai tentar ligar de novo. Beleza. Vamos então seguir. A Milena Rocha. Olá! Bom, Olá. não tem muito, assim, não tem tanta experiência assim, né? Só é uma bebê. Mas a gente estava falando aqui que para nós, por enquanto, é a fase que ela está entrando ainda, né? De agora querer gritar, dar uma jogadinha para trás às vezes, enfim. Mas estamos aprendendo aí com o curso a repreender, estamos entrando aí na varinha. Mas para a gente é o momento agora, porque foi quando ela começou a entender mais as coisas mesmo. Para você está fácil, né? É pouco tempo ainda, então tem muita coisa para aprender. Bastante. Já estou com a varinha. A varinha já está aí, né? Pois é, está. Tudo bem. Mori, será que melhorou a conexão, Mori? Parece que sim. Opa, então pode falar. Tá? Então, agora, como eu estava falando, eu estou passando uma fase assim, meio complicada, devido ao Vinícius, né? Antes, quando era menor, ele ia na igreja, participava de célula, fazia algumas atividades na igreja quando chamavam ele, né? E agora, depois que ele entrou no quartel, faculdade, então vai mudando as amizades. Hoje mesmo, para tentar conversar com ele, falar que tem que ir à igreja, é meio complicado. Então, estamos passando uma fase assim que essas aulas, essas ministrações que está tendo esse mês de maio, tem me ajudado muito. E cada ministração que a gente ouve, né? As aulas também, mas teve uma mudança assim meio
meio que radical, e nessa altura, assim, a gente tem que saber como conversar, como falar, né? E não assim como publicar, destruir. Ao domingo eu não entendi, eu também não gostei, né? Então, é uma fase assim, que a gente está passando, é muito complicado, mas a gente tem que ir com muita cautela, com jeito, com calma, né? Conversar direitinho, falar o que está certo, o que não está, como ele deve seguir, né? Igual eu e a Ana, nós temos um ministério na igreja, né? Que é o diaconato. Então, eu acho assim que, como os nossos filhos, né, tem que andar conforme nós ensinamos e ele aprende, né? E a pessoa, acho que ela não esquece de uma hora para outra. Às vezes é as amizades que tem, né? Na faculdade. Ainda mais agora que é online, né? Teve aí, tem curso presencial. Isso também ajudou bastante. Então é uma fase assim meio difícil que a gente está passando, né? Mas eu creio que conversando, dialogando, né? Mostrando o que é certo, o que é errado, nada que possa ter outras amizades, mas, né? A gente tem que tomar muito cuidado. É uma fase, eu creio que seja uma fase, vai passar, e eu acho que Deus está no controle, né? E a gente vai conversando e vamos andar. É uma fase assim, para mim está sendo assim, um pouco mais difícil, né? Mas eu creio que eu acho que conversando, falando o que é certo, o que é errado, o que pode fazer, o que não pode, eu acho que é por aí que a gente, essas aulas, essas ministrações de maio família, para mim está sendo assim uma coisa assim que tem que nos fortalecer muito, né? Amém. E é isso aí. É isso aí, More. Isso aí. Sônia, falando? É que eu acho que assim, as fases, né, que a gente tem visto, né? As fases dos nossos filhos, né? Chega uma fase onde a gente já ensinou tudo, né? Como a própria pastora falou, né, More? A fase da varinha, depois a fase da conversa, né? Aí a gente coloca de castigo, mas tem a fase do adolescente ou do jovem adulto, que na realidade ali é só conversa mesmo, é conversar, porque tem um detalhe muito importante, né? É que os jovens, a gente deve ensinar a ele o caminho que ele deve andar, a criança, né? O caminho que ela deve andar. Mas tem um detalhe, quando ela cresce, todos nós temos o livre-arbítrio, né? A gente pode ensinar os nossos filhos todo o caminho, tudo certo, mas são eles que vão tomar a decisão. Lógico, é óbvio que você está fazendo certo, que é mostrar, conversar, mostrar o que é certo, o que é correto, saber falar, né? Porque tem tudo isso, né? Além do mais, a gente tem que saber falar com todo amor, com todo carinho, todo respeito, exigindo o respeito também, mas tem uma coisa, né? Eles crescem e tomam as decisões e os caminhos deles. Então, eu também concordo com você que a gente tem que orar e conversar, né? Porque é complicado, né? A gente vê os nossos filhos, assim, fazendo aquilo que de repente a gente não quer, porque a amizade realmente é bastante complicado mesmo. E a gente tem que orar mesmo para que Deus, assim, ajude, né? A tirar os tampões dos ouvidos, né? As escamas dos olhos, para que eles consigam enxergar o que é certo ou errado. Mas tem um grande detalhe, né? Eu acho que é isso. Às vezes a gente pode até se culpar, né? Puxa, onde eu fiz, onde eu errei.
não errou, não. Eles têm a decisão deles e eles podem errar. Então, orar bastante mesmo. Ontem mesmo, né, eu conversei com ele, chamei ele de manhã, não levantou, ele falou que não ia, né? Eu também não forcei, não. A Ana também não estava bem, estava meio gripada e ela preferiu não ir para manter os protocolos aqui, né? A gente está seguindo esse coronavírus, essa pandemia, né? Aí eu fui sozinho. E no carro eu fui pensando assim, sabe? E depois que começou a administração, mas mudou tudo por dentro de mim. Quando a pastora falou que ela vinha vindo de carro, e aí ela começou a culpar tudo o marido, né? E aí aquilo também me marcou muito, né? Aí cheguei em casa aqui, estava acordado, cumprimentei ele, conversamos, e ficou por isso mesmo. Eu acho que vai ter a hora que você chegar e uma hora para você conversar, né? Então, se você volta da igreja, já vai. E, então, eu falo, depois que eu falo essas administrações que a gente está tendo, a gente aprende muito. E às vezes, uma coisa que você está pensando em fazer ou falar, de repente, com a administração muda tudo. Exatamente. Né? E a administração de ontem foi uma coisa assim que tremenda demais. É amar. Mas é isso aí. Amém. É isso aí. A gente vai aprendendo, Mori. Devagar, a gente sabe que nossos filhos têm escolhas, né? Assim como nós tivemos, né? Eu tive escolhas e andei meio ruim por um tempo aí, mas Deus mudou minha história. E hoje eu estou com 21 anos, né? Então, continue orando. De maior. É isso mesmo. Continue orando. Eu vou passar a palavra para o Danilo, que o Danilo tem um compromisso na sequência aí. Tá contigo, Danilo. Boa noite. Boa noite. Qual que é a pergunta mesmo? Quais foram as dificuldades que você já enfrentou aí na criação da sua filha? O ponto maior, aquele momento mais crítico, assim, que você achou que foi difícil. Foi difícil. E como você fez aí para resolver? Como é que foi a situação resolvida? Na verdade, a gente nunca passou, assim, por um momento crítico. E a Sara é bem de boa, assim. E a varinha sempre funcionou bem. Então, nunca tivemos um momento, assim, muito crítico. Uma coisa que a gente está passando agora que tem sido diferente, tem sido mais desafiadora, assim, vamos dizer assim, ela está numa fase de curiosidade, assim. De querer saber o que é isso, por que o papai faz xixi de pé, por que tipo, a mamãe entra no banheiro quando o papai tá tomando banho, eu não posso, e não sei o quê. E essas são coisas mais difíceis. E eu acredito que todos os outros pais que já passaram, com certeza já passaram por isso, que vão poder ajudar a gente aí. Então, esse é o momento mais crítico que a gente está passando, porque não sabe como proceder nesse momento, né? Ela tá novinha ainda, né? Danilo, todo mundo passou por isso. De uma forma ou de outra. Então fala aí, dá. Peraí, que a Caxi também quer falar. Deus é contigo, meu irmão, vai com Deus. A gente chegou a comentar isso com a pastora Eliane, né? E ela falou, não, fala para ela, né, os nomes certinho, né, dos órgãos, das partes íntimas, o nome correto, explica para ela direitinho, e aí ela vai entendendo, né? E outra coisa também é a fase da atenção, né? A gente fala 1, 2, 3 e parece que não está ouvindo, não tá. Aí você tem que ficar trabalhando nisso, né? Você está prestando atenção no que a gente está falando. Você falava pro Lucas, né? Não, às vezes tem a distração e às vezes tem o desinteresse, mas desinteresse intencional. Eu tô fingindo que eu não tô vendo e que tem aquele momento da infância assim que a criança desafia um pouco, né? Eu acho que é bem essa fase aí, viu?
Mas, Isso ó, aí. eu acho que são coisas simples, assim, graças a Deus, né? Coisa simples de resolver, mas é legal ela entender que há diferença, né, entre homem e mulher, né, e que mulheres ficam com mulheres ali, sabe, né? Privacidade de mulher com mulher, de homem com homem. Acho que é bem legal isso. Mas a pastora falou, tá falado. Não, mas eu concordo, assim, porque são perguntas que dá para responder, né? Por que o papai, né, faz. Eu também concordo, eu acho que tem que abrir mesmo para ela, né? Direitinho, que o homem e a mulher são diferentes, e aí eu concordo também de explicar. E essa questão de. Porque assim, a gente fala uma, fala duas, parece que entra ali e nada. Eu sou sou muito de pegar a criança, né? Colocar ela assim. Não, tá pegando o exemplo quando era a Milena, coitada. Mas aí de pegar a criança, né? Da gente ir na altura dela, para que a gente consiga olhar e ela olhe. Gente, lá vem o Carlinhos. Olhar mesmo para ela, para que ela preste atenção com você, sabe? Ali, porque para que ela veja que é muito sério. E aí eu acho que entra aquelas questões das correções, né? Do tirar aquilo que ela mais gosta e mostrar por que está tirando, mas sempre com a sabedoria do que a pastora Miriam também falou, né? Não é que é ela que está errada, mas a ação e a atitude do que ela fez, do que ela faz que não agrada. Mas é saudável, né? As crianças hoje em dia, cada vez mais cedo, elas vão descobrindo o corpo e elas vão tendo as perguntas, né? Porque ela está curiosa. E se a gente não responder, vai para a escolinha e vai perguntar lá. Vai que tem continuado para mais que já sabe. Então, acho que é isso. Sim. Já teve até situação que a Sara é bem curiosa, assim, e ela só quer ir no banheiro quando eu vou tomar banho. Aí. Curiosidade. Aí, e minha porta é camarão, sabe? Aí, se você não fecha direito, dá pra ver o meio. Aí teve um dia que ela foi no banheiro, eu tava tomando banho, ela foi no banheiro, saiu. Aí ela foi e fechou só um pouquinho, assim, aí ficou entreaberto. Aí ela falou assim pra Gerli, dá pra ver ele daqui, ó. Só que, tipo... ela não viu nada, né? Mas só por ela olhar a porta, tipo, dá pra ver daqui, é complicado. Aí eu falei, não pode fazer isso na casa dos outros, na casa de ninguém, e nem aqui. Aí ela falou, na casa dos outros não tem buraquinho. Porque se tiver buraquinho eu vou olhar, né? Gente, é criança mesmo. Por isso que eu acho que precisa falar, né, as coisas, explicar, né, para a gente poder explicar, porque senão aquilo vai ficando cada vez mais com curiosidade e vai buscar, gente. Quantos a Sara tem hoje? 4. Então, eu já entendo bastante coisa hoje em dia. É rapidinho hoje em dia. É muito rápido. Mas, uma coisa eu vou falar que falei em umas aulas atrás aí. Expliquem com toda a paciência e expliquem tendo a certeza que ela está entendendo, viu? Entende. As crianças, às vezes a gente acha, como é que eu vou explicar para elas? Não, pode explicar, desenha, mostra tal, porque com certeza ela vai entender. Até a Ana colocou que tem livros sobre isso, né, esse assunto. Tem boas referências para ir. Vamos levantar algumas informações, a gente manda para vocês também, tá bom? Alguns livros bacanas aí, dá uma estudada, mas não tenham medo, viu? Explica com todas as letras, bem direitinho. Vai chegar uma hora que você vai querer explicar isso e eles vão ter vergonha de ouvir. Uhum. Então, uma hora você vai vir aqui eu explicar para você, ó. Isso, não faz isso não, pai, pelo amor de Deus. Fala aí. Então aproveita agora, que ela tá curiosa, explica. Tá, beleza. Melhor. Eu lembro que o Lucas perguntava as coisas de homem, assim, né, de menino. Aí eu falava pro Carlinhos, explica lá para ele. Você sabe explicar a parte masculina. E o Carlinhos lá, porque era menino, né? Aí no caso, eu acho que fica mais a Shirley, né? Vai lá, vai falando com jeitinho e tal. Mas o Lucas também teve curiosidade. E eu expliquei tudo, certinho. É isso.
nanã, nanã, nanã. Aí chegou uma época que eu precisava explicar para ele alguma coisa. Não, pai, por favor. Para. Eu vou ter que explicar para você. É isso, isso, isso. Simples. Aí pronto. Então, beleza. Então, vamos. A Segue gente feliz. já estamos nesse processo. Isso aí. Muito bom, muito bom. Legal. Bom, a Lucélia está aqui, eu estou vendo a Lucélia, mas a Lucélia, Lucélia, das dificuldades que você teve todo esse tempo com os seus filhos, assim, o que mais pegou, assim, foi mais difícil? Não sei se ela vai poder falar, não sei se a Nenê está dormindo, né? Ah, Que às vezes- Oi, gente, eu tô aqui nas correrias. Como é que vocês me chamaram? aí, ó. Não, nós estamos conversando com as pessoas aqui, com nossos alunos, ouvindo eles, a experiência deles. O que eles tiveram mais dificuldade na criação dos filhos e como resolveu? No seu caso, tem muito tempo, tem muitos filhos, né, assim? Eu tive alguns filhos que não ficaram comigo, né? É Já estão lá. verdade, Mas não deu tempo aí, não deu tempo nem de criar. é verdade, é verdade. Não tenho, assim, não tenho nenhuma experiência, assim, para compartilhar ainda, né? Porque a bebê é muito pequenininha ainda, né? É mais a questão, acho que a dificuldade, talvez que eu colocaria aí como uma experiência minha em relação à maternidade, foi a amamentação, que foi um ponto, assim, muito, muito crucial, assim, no meu início do meu maternar, né? Uhum, Então, eu acho que a minha dedicação em querer amamentar a Liz e toda a dificuldade que eu enfrentei, porque eu tive muita dor na amamentação, foram quase 50 dias, assim, sofrendo muita dor para poder amamentá-la. Então, eu vejo que hoje eu estou conseguindo enxergar a importância de eu ter avançado, ter me esforçado a isso para oferecer o melhor para ela. Não que o leite industrializado, enfim, fórmula não vai compensar. Sim, vai suprir a necessidade da criança, mas no meu caso eu quis muito amamentar, porque era um sonho, né, em todo o uhum, contexto com a Alice. Então, eu acho que na importância já minha primeira experiência de poder dar o melhor para ela, de oferecer o melhor para ela, foi nesse início mesmo. Então, o que eu, de repente, posso deixar aqui é que realmente todos os pais tentem fazer o melhor possível, né? Para dar para os seus filhos, desde o começo da vidinha deles até, enfim, a fase adulta, tente dar o melhor. E só para fechar, porque eu não quero ficar aí me estendendo, hoje eu li algo muito interessante tem um Instagram chamado O Meu Pediatra, e assim eu aprendo muitas coisas lá com esse Instagram, porque é um pediatra lá de Recife, e hoje ele postou algo que eu achei muito interessante, que veio a calhar com o momento que eu estou vivendo hoje. Devido a esse frio, a Liz acabou que foi um pouco para minha cama, né? Que não deveria, mas acabou vindo. inevitável. Porque inevitável. Um frio de cortar, e aí eu fico pensando, ela tá passando frio, tá acordando muito, acabou vindo para a cama. E não que seja correto, né? Mas tem algo muito bonitinho que ele colocou hoje, que alguém perguntou lá para ele, falou assim, é correto a cama compartilhada? E aí ele respondeu, ele que decidiu estar na minha cama e está decidindo compartilhá-la comigo. Então eu achei tão bonitinho, porque assim, a criança quis vir para a cama, mas ele colocou como se a criança estivesse decidindo a ficar com os pais, né? E não o contrário. Então eu acho isso muito bonito, a gente não a gente quer, às vezes, ditar tantas regras, né? Quer ser um exemplo de paz, às vezes a gente abrindo mão de determinados momentos e vendo o outro lado da criança, o olhar da criança, não o olhar dos pais para a criança, mas da criança para os pais, né? Então muda muito. Então, era isso que eu quis compartilhar aí. Não sei porquê, mas foi. Não, Ótimo. perfeito, perfeito. Mesmo. Anotei aqui. Agora eu vou dar banho na Liz, mas eu estou de olho em vocês. Bom. Tá bom. Edilaine, Olá! e aí, Edilaine? Gente, são tantas fases. Já tem 11 anos, garota. Mas uma assim que eu me recordei foi quando a Sandra falou, né, do Henrique. E no prezinho,
A Júlia sofreu bullying também, né? E se você conversar com ela, até hoje ela sabe o nome da criança. Nossa. É. E a mãe desse menininho, ela era personal, né? Então, assim, um corpo perfeito, o padrão de mulher e de pessoas que ele tinha dentro de casa, tudo. E a Ju, ela sempre teve um corpinho mais rechonchudo, né? Só que na sala dela também havia um garotinho que até me chamava a atenção quando eu ia deixar lá no Brasil. Ele, assim, não tinha mais nem pescoço, tão gordinho que ele estava, tinha até dificuldade para andar, mas depois eu fiquei sabendo que os pais estavam em processo de separação e devido a isso, né, ele estava descontando. Só que o que eu estou falando sobre o bullying que a Ju passou, ela chegava, eu ia pegar ela na escolinha e chegava em casa, já chegava dando banho. E ela, ai, mamãe, fulano falou assim, assim de mim, me chama de gordinha na hora da brincadeira. Eu falei, Júlia, fala para ele que você tem nome. Se ele chamar de gordinha, ignora ele, porque você tem nome. Se ele chamar pelo seu nome, você dá atenção para ele. É assim que você tem que fazer, é assim que as pessoas têm que te respeitar. Te chamar pelo nome, você não chama ele pelo nome? Ah, chama, mamãe, então. Aí depois ela começou, aí ela começou a fazer isso direto. Eu falei, peraí, então o negócio tá mais sério, né? Tá incomodando ela. Uhum. Aí eu falei, aí imagina, né? Mamãe leou, fui lá na escola, chamei a professora na porta, falei, professora, tá acontecendo. E a professora é um amor de pessoa. Falei, tá acontecendo uma situação assim, só que já tá ficando incômodo. Aí ela falou assim, qual é o nome do garoto? Aí eu falei o nome do garoto. Beleza, desse dia eu tinha deixado ela na sala, fui para casa. A hora que cheguei para buscá-la, nossa, parecia uma leoa. E eu não podia dar risada, sério. E ela no trajeto da escolinha para casa, ela, você viu o que você fez? Você foi contar para a professora. Depois que você saiu, a professora falou, Júlia fica de pé, fulano fica de pé. Fala como é o nome dessa amiguinha. O pessoal, Júlia, então daqui para frente eu não quero que você chame ela de gordinha. Ai, meu Deus, depois ela passou a inteira. Aí ela falou assim, você fez eu passar vergonha. Aí ficou aquele... E eu não podia dar risada. Professora super sábia, né? Então eu não pude dar risada, porque eu cometi um erro e a professora foi mais errada ainda, né? Foi uma situação muito chata, muito chata. Mas depois eu conversei com ela, cheguei em casa, pedi desculpa, falei que a professora tinha errado, para ela desculpar a professora. E falei para ela que ela tinha que se amar da forma que ela é. Né? A pessoa tem que respeitar ela, só que ela também tem que gostar do jeito que ela é. Exato. Né? Eu falei, ela tem um biotipo, outra pessoa tem outro. Eu falei, a mãe dele não passou isso para ele. Né? E as pessoas têm direito a errar porque não foi ensinado. Mas elas não podem persistir no erro, mas a gente vai ensinar com amor. Né? Exatamente. E já aconteceu uma situação dela falar palavrão, ela nunca ouviu a gente falar palavrão, né? E eu corrigi ela, mas no sentido assim, não fui com agressão, não fui brava, nem nada. Eu falei, aonde você ouviu isso? Eu falei, não repita mais isso. Então, assim, eu sempre fui na conversa com ela, né? E teve uma situação também que ela chamou, como a gente convivia muito ali em Leme, na criação ali com o Juninho, tudo, ele em casa, a Juliana na casa do João da Raquel. Aí teve um dia que a gente chegou no portão e tinha um portão, uma portinha no portãozinho assim, que se abria, né, para ver. Aí ela falou assim, ô, seu desgraçada. Eu olhei assim pra cara dela, eu falei, misericórdia, pra onde você viu isso? Eu falei, Júlia, ele tem nome. Eu falei, você sabe que é uma pessoa desgraçada? Aí eu já sentei na frente da calçada da casa, conversei com ela, tudo. Aí depois o Raquel saiu e a Júlia chorando. Eu falei, ela falou, o que aconteceu? Eu falei, não, que ela citou um nome assim, eu corrigi ela, conversei, mas não briguei nem nada. Mas ela se sentiu triste por isso. Eu falei, não se fala, não se chama as pessoas dessa forma. Então, assim, tem coisa que tem pai que já vai agredindo, já vai batendo. Eu falei, não é assim, as pessoas têm sujeito a cometer erros, né? E eu, na criação com meu pai, né? E as minhas irmãs, muitas vezes eu apanhei sem motivo. Eu nem sabia porque eu estava apanhando. Então, assim, que nem eu falo para ela, você tem direito a errar, inocentemente, mas não persistir no erro. A partir do momento que eu te ensino, aí você já está me desafiando, né? E também passou as fases também dos desafios, né? Teve uma época dos desafios, né? Dela geniosa, ela querer bater de frente comigo. Aí eu baixei, aí criança, né, falou, sabe, baixando na mesma altura, eu falei, quem é a mãe e quem é a filha aqui? Aí ela fala, você é a mãe. Eu falei, então acabou, assunto. Eu que mando aqui, vai ser do meu jeito e acabou. Então, assim, são fases que passam, né? Fases.
E outra situação também que marcou muito, assim, né, na vida dela foi quando a gente retornou de Leme, o pai dela ficou enfermo, né? Aham. E foi direto para UTI, ela teve que mudar de cidade, mudou de escola, né? Turminha nova, tudo. Então também foi uma fase difícil, né? E eu vi a necessidade de entrar um profissional da saúde, que é uma psicóloga nas nossas vidas, né? E ela é acompanhada até hoje, né? Porque ela teve dificuldade na escola, de entrosamento com tudo, com o ensino. Então foi isso que ajudou. Eu tive essa percepção dessa necessidade, por mais com tudo que eu estava passando no momento, mas eu busquei auxílio. E graças a Deus, até hoje a gente tem esse auxílio, né? Amém. Na verdade, o legal é que os pais estejam de olho, assim, atentos, né? E você tem feito isso, tem estado atento ao que está acontecendo com ela. A Isso cada é muito fase, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. E isso que o Mouri falou sobre o Vini, eu tenho um certo receio também. Porque ela é apaixonada por músicas, ela é apaixonada por dança, mas também tem essa influência também dessas coisinhas que fora da igreja, sabe? Mas eu falo para ela, porque eu sim, o pai dela sempre falava isso para mim, que eu sou 8 ou 80, porque eu me converti em 98, e assim, graças a Deus eu nunca saí dos caminhos do Senhor, eu sou apaixonada por Deus. Infelizmente as minhas irmãs estão afastadas da casa do Senhor, mas assim, eu sou apaixonada, eu nunca me afastei. Pode passar a fase que for, estou ali, não mudo, para frente, avante sempre. Então, assim, é inegociável. Eu não curto certas coisas, que nem a pastora falou, é oração, intercessão, e mostrar, tem coisa que eu sento com ela e eu falo, o que isso está sendo produtivo para você? O que você está aprendendo com isso? O que você está ganhando nisso, assistindo isso? Sabe, eu começo a ter esses questionamentos. Aí tem coisa que eu sou velha, tem coisa que eu sou chata. Eu falei, caramba, já tá me chamando de velha. Mas são fases, né? Que nem a professora falou, oração. Exatamente. É muita oração mesmo. Amém. Cida! Boa noite. Boa noite. Bom, meus queridos. Estávamos aqui pensando, né? Bom, o Luquinhas, ele é bem sossegado, né? Graças a Deus, ele é um menino bonzinho, mas sempre, claro, né? Tem as situações que acontecem aí que a gente fala assim, meu Deus, como que pode fazer uma coisa dessa, tudo diferente do que a gente, né, ensina? Bom, teve uma situação que foi um aniversário, não sei se foi meu ou se foi do Lucas, e vieram vários amigos aqui em casa, né? Ah, ele falou que foi meu. E aí tinha um monte de criança, né, dos amigos. Aí foram tudo pro quarto dele, começaram a brincar no quarto dele. E criança, né, tudo é novidade, os brinquedos, mexe em tudo. E aí o Lucas veio na sala, bem onde eu estava com os pais das crianças, e falou assim, mamãe, eu não estou gostando dessa visita. Gente do céu, olha, eu fiquei morrendo de vergonha. Acho que eu fiquei um pimentão, sabe? Pode dar o nome da visita, amiga. Visita. Testemunha aí, testemunha, chegou uma. Bom, essa daí era uma delas. Tava o Davi, as filhinhas da Marcela, enfim, eu nem sei se tinha mais. Aí o Lucas falou isso. Aí depois, né, a gente foi conversar com ele, explicar para ele, né, que não podia falar uma coisa daquela, porque, né, eles eram amigos nossos e que, né, as crianças é novidade, os brinquedos, né, brinquedo diferente. Então é tudo a questão de, né, da gente explicar. Mas, assim, foi bem constrangedor. Esse dia nunca vou esquecer. Mas o problema não era a visita. O problema eram os brinquedos dele, que estavam todos arrumados e que as crianças iam bagunçar. Então, essa foi a resposta dele para nós, no momento da repreensão, né? Eu acho que foram as visitas assim, viu? Oi? Eu acho que foram essas visitas desagradáveis. Nossa, gente, peraí, que eu vou ter... Vai chegar a minha vez e eles vão entender, calma. Porque depois ele teria que arrumar os brinquedos todos sozinho, né? Então ele reclamou bastante sobre isso, mas nós ajudamos ele, conversamos. Conversamos porque, né, não poderia falar dessa forma.
Então foi isso, e a gente teve um pouquinho de dificuldade com ele na mudança de escola, né? Porque ele estudava ele fez o pré lá no Jardim das Oliveiras, uma escola cristã, né? E assim, ele, nossa, ama de paixão essa escola, ama. E então, com a mudança, né, que ele foi para o SESI, ainda lá em Jandira, muito longe a escola, ele saía muito cedo de casa. Então, assim, ele chorou muito, sabe, no início. Inclusive, ele criou uma antipatia tão grande pela escola, o tempo que ele ficou. Logo que ele ficou, acho que ele ficou uns 2 meses, aí iniciou a pandemia, né? Mas aí, o que acontece? A gente teve um pouco de dificuldade com ele nesse processo de mudança, porque ele não queria, ele queria voltar para o Jardim das Oliveiras. Ele não entendia por que a gente tinha tirado ele de lá, sendo que a aula dele ainda, né, a série dele ainda continuava lá no Jardim das Oliveiras, e a gente tinha tirado e colocado para essa escola longe. Então, assim, aí a gente conversou muito com ele, né? Até porque a gente orava, nós 3 orávamos juntos, né? Para que ele conseguisse, né, uma vaga nessa escola. Então, foi um processo, assim, de muita conversa com ele. Aí o outro assunto o Reinaldo vai falar aqui. Aí pronto. E o Lucas, ele é bem curioso e ele é bem avançado para a idade dele. Para vocês terem uma ideia, o Lucas, com 5 anos, ele já tinha uma ótima leitura. Imagine agora, com 7, a leitura dele. Com 7 anos. Se vocês verem, vocês ficam surpreendidos. Aí, o ano passado, eu estava na cozinha, fazendo alguma coisa, ele pegou e perguntou, papai, o que é sexo? Aí eu falei, o que foi? O que é sexo? Aí, para mim, eu pensei que ele estava perguntando sobre o gênero. E eu peguei e expliquei para ele o sexo no gênero, masculino e feminino. Aí, tudo bem. Expliquei, ele perguntando. Quando ele se aprofundou na pergunta, eu entendi. Né? Aí, tudo bem, ele pegou e deixou passar. Passou uns 2 meses, mais ou menos, ele me perguntou de novo. Só que nisso daí, eu expliquei bem por cima e fui fazer a pesquisa da idade. Qual o melhor momento e o que se falar com o filho sobre sexo. Aí eu peguei a revista Crescer, peguei vários psicólogos infantis, um montão. Chamei ele na cozinha comigo num sábado, estava lavando a louça na cozinha, ele começou a lavar a louça comigo e eu comecei a explicar para ele. E eu percebi que ele já sabia um pouquinho além. Olha só, ele já sabia um pouquinho além. E o correto, a gente tem que ensinar onde? Ele tem que aprender aonde? Em casa. Eu fui explicando. Expliquei umas 4 vezes. Daí comentário, né, sobre o nome certo aí e o nome que nós apelidamos ou que os meninos falam lá fora. Expliquei tudo para ele, a parte científica e a parte que ele vai ouvir lá fora. E ele pegou, papai, isso daí eu já sabia, isso daí eu entendi. E a principal coisa que eu peguei, que assim é muito importante para nós pais, é saber falar de sexo com o filho e não tornar o sexo, deixa eu pegar a palavra aqui correta, não erotizar o assunto, entendeu? Que é tornar vulgar. Então, eu expliquei para ele de uma forma bem científica. Mas qual foi o ponto, o princípio? Gênesis. Né? Então, eu peguei lá do Gênesis. Então, foi logo no início da novela. Porque, não sei aí quem não assiste, mas aqui nós assistimos, né? Na época, nós assistimos Gênesis. E expliquei bastante para ele, expliquei um montão de coisa. Aí, passou mais alguns meses, olha só. Deu uma pausa, né, para a pandemia, o Lucas brincando com as crianças aqui no prédio. A maioria das crianças tem a idade dele, mas tem 1 ou 2 de 9 e uns 2 de 10 ou 11. 10, 11 e 12, o Lucas falou. Aí pronto, olha só. O Lucas, ele pega, sobe e pergunta para mim, papai, o que é ser virgem? Por que eu sou virgem? Aí já vai o pai detetive, especular. O pai foi especular, né filhote?
Aí eu especulei com ele, ele falou do Marcelinho, que foi o colega dele que perguntou, perguntei para ele quantos anos tinha o Marcelinho 9 anos. 7 anos? 8. O Marcelinho? 8. Aí o Marcelinho estava perguntando para todo mundo, e esse era o colega dele, de 8 anos, perguntando para todo mundo. Aí ele sobe aqui em casa, lá embaixo ele falou que era, porque ele ouviu as crianças falando que era, e aqui ele perguntou para mim, porque ele queria saber o significado. Aí a importância do relacionamento aberto com o filho. Sim. A importância do filho aprender as coisas certas dentro de casa. Aí vai lá o Reinaldo de novo, livro. Pesquisa, e teve um psicólogo que ele explicou a forma de falar de sexo com os filhos e cada idade tem a sua fase. E essa fase é tida como segredo. Então, com o passar dos meses ou dos anos, nós vamos revelando segredos para os filhos acerca do sexo, né? Aí eu vi que eu já podia explicar também para ele, expliquei tudinho para ele, todas as coisas, todas as formas. E depois ele foi para o ato. Olha só, ele me perguntou sobre o ato sexual. Olha o quão é difícil se o pai e a mãe não é preparado, entendeu? E eu peguei, expliquei tudo direitinho para ele, mas de forma assim... bem científica e bem educativa, da questão bíblica, né? Uhum. Aí, olha só, onde vai chegar. Olha só onde vai chegar. Vou detalhar, porque eu acredito que vai servir para todo mundo, para todos aqui. Aí ele perguntou para mim, qual é a diferença de sexo, de fazer sexo e transar? Olha o que meu filho perguntou para mim. Inacreditável, né? Entendeu? Aí vai o papai explicar. Papai, lembra daquela forma sem vergonha que o papai falou para você que era? Então, essa daí é o transar, que é quando as meninas e os homens, eles fornicam, que é o sexo fora do casamento. Aí ele colocou a mão na barbinha dele, né, no queixo dele. Ah, papai. Tudo faz sentido. Vocês escutaram aqui o comentário dele? Agora tudo faz sentido. Aí eu expliquei para ele... Aí eu expliquei para ele que ele veio do amor, perguntou como que nasce, como é que faz, ele perguntou todas as fases para mim, gente. Então, ele tinha visto e ouvido em algum lugar. Com certeza. Entendeu? Então, vai lá o papai e explica de forma bem correta para ele. Expliquei, num belo dia, eu falei assim para ele, agora, vamos fazer uma coisa. Faz de conta que você não sabia de nada disso. Vai lá bem sério no quarto e pergunta para sua mãe. Joinha, né? Entendeu? Mas assim, ó, para nós vermos, o Caco, a importância do diálogo dos pais com os filhos. Então, eu sempre falo aqui que a maneira de aprender correto é em casa. Entendeu? É igual a questão do Mori. Eu até falei para a Cida, nossa, eu li essa matéria hoje, porque eu fiz inúmeras pesquisas e fica os cookies, né, no nosso site, né, no Facebook, então eles vão bombardeando a gente das coisas. Então, todo santo dia eu tenho matéria sobre pais e filhos que eu tenho e tô lendo. E hoje a matéria foi os filhos tornando-se adultos. Né? Então, começa tudo de pequeno, é bem bíblico mesmo, né? Começa tudo de pequeno, a gente administra, né? Vai orientando, e chega um determinado momento em que as asas deles vão crescer, eles vão aprender a voar. Então, pode ser que em algum momento eles voem errado, mas a tendência é voltar para o ninho, né? Voltar para a casa certa, e foi isso. Assim, para nós, cada momento, cada ano, cada mês é um desafio. E, graças a Deus, o meu filho pergunta tudo, gente. Assim, graças a Deus. E hoje ele sabe a diferença do certo e o errado, né? Assim, para mim, para nós aqui, acho que o mais difícil, foi mais uma coisa assim, mais complicada. Mas o descomplique que fez toda a diferença foi a Bíblia, viu? A Bíblia, assim... Foi fora de série. Maravilhoso. Fabricante. Que bênção, que bênção. Que testemunho. Vai vendo aí, Lucélia.
A Aline também, ó. O Davi já tá com 4, hein? Ó, seguindo a ordem aqui, a Andréia Yoshida. Deia. Boa noite. Fala, Deia. Então, na verdade, é como a Cida falou aí, né? O Caio também é um menino bonzinho no geral, mas, inevitavelmente, a gente vai passar por uns momentos de aperto, né? Com os filhos, não tem como fugir disso, né? E eu acho que o momento até agora, o Caio tá com 6 anos, o momento até agora que fica mais difícil para mim, às vezes são os momentos de afronta também, né? Que é impressionante, né? Como vem. É impressionante como eles conseguem, assim, vir e afrontar a gente, né? Embora não foram tantos os momentos, mas desde pequenininho também a gente tinha varinha aqui em casa, né? A gente passou por esse momento. E eu achei bem legal aí quando a pastora falou acho que na terceira aula, né? Segunda aula. Na segunda aula. E ela falou nas fases, né? Porque aí eu peguei e pensei, poxa, eu tava querendo usar a varinha até agora, né? Mas a gente tem as fases certas de cada fase da criança, a gente fazer de uma forma. Embora o Caio, a gente é bem assim. Se a gente chegar e pedir assim, vai lá, guarde seus brinquedos, vai lá, faça isso, aí é um parto. Então, com ele, eu já sei que a gente tem que ir lá, vamos lá, vou te ajudar a fazer isso, vamos fazer dessa forma, porque nada imposto, né? Nada imposto para ninguém, acho que para ninguém, na verdade, né? Então, assim, com o Caio, acho que a maioria das crianças, a gente tem que entender a forma certa de se falar, né? De como conduzir. Então, a fase mais difícil foi... Aí teve uma parte, assim, de umas broncas que eu estava dando, ele pegou e falou assim, escuta, mãe, por que você está fazendo malcriação de adulto comigo? Você não falou que não pode fazer malcriação? E você está fazendo malcriação de adulto. Oi? Então eu falei assim, de onde que tira essas coisas, né? Aí fui conversar com ele, que eu não estava fazendo uma malcriação, que a mamãe estava conversando. E aí para você ter um jogo de cintura para explicar, porque na cabeça dele eu estava fazendo malcriação com ele. Né? E eu falei assim, gente, olha, a gente tem que ter muita sabedoria mesmo para poder ir nos caminhos corretos, né? E explicar, vai errar, mas a gente acerta de novo, né? Não tenho muita experiência aí como alguns pais, né? Mas no geral eu acho que o que pegou mais do caminhar até agora foi essa parte das afrontas mesmo, né? Que eles fazem. No geral foi isso aqui em casa. Não, muito bom. Muito legal. Bom. Nós estamos com o horário meio apertadinho aqui, mas eu quero passar a palavra para a Ana, depois para a Aline, para as duas Alines, a Aline Grapeia, né? E a Aline Mendes. Nossa, até chegar eu vou ter que ser muito rápido a minha vez. Olha. Ô, Aline, eu vi que você é primeiro que eu, viu? Eu vi aí, tá? Eu sei que você quer direito de resposta, Aline, mas vai ter que ser rápido. Primeiro, meu Deus, é isso mesmo, já estou preparada. Ana. Oi, boa noite, pessoal. Ixi, eu tenho história para contar. Meu Deus! Até não poder mais. Mas eu acho que os momentos mais difíceis mesmo é ser mãe. Tipo, ser mãe porque tudo é novo, né? Tudo é novo, né? Cada dia que passa é uma novidade, né? Então, agora que eu tenho uma filha adulta já, né? Eu acho que a parte mais difícil é o novo, né? Então, para mim, hoje está sendo a Iris adulta, é a parte mais difícil, mas para mim, não por ela, né? Porque é o fato da gente se desligar, da gente não ter mais tanto direito de opinar, né? Uhum. Nas decisões, nas coisas, né? Então a gente meio que fica tipo, se fosse você, é só palpitando, né? Porque nem conselho eles querem muito ouvir, né? Então, realmente é orar, né? Deus é tão bom que a minha discipuladora tudo pode ser movido através da oração. Oh, aleluia! Sei quem é a sua discipuladora. E aí,
Então, assim, é oração mesmo, é oração, confiar no Senhor, né? A parte, o ser mãe, porque tudo para mim foi. Eu tô rindo aqui, vendo os comentários, né? Porque desde da Lucélia, que desde amamentar, para mim, eu tenho uma palavra, que o significado de amamentação para mim. Para outras, uma coisa, para mim, uma, né? As fases das perguntas, né? São desafiadoras, né? Uma mais chocante que a outra, né? Mas eu acho que as afrontas, como a Andrea disse, são de arrancar o cabelo, assim, porque para mim, que sou uma pessoa brava, né? Então me irrita profundamente quando eu tô conversando e a criança fica na frente, tentando chamar a atenção. E por incrível que pareça, meus filhos adoram fazer isso. Por mais que a gente corrija, por mais que a gente vai, olha, não pode fazer isso, eu tô conversando, ou tô no telefone, não faça isso, espera. Eles são muito ansiosos, aí eles ficam, não, mãe, olha só, é rapidinho, mãe, né? E isso me irrita, assim, que tem dia que dá vontade de fazer igual a Sônia Cursin. Esganar eles mesmo. Dá vontade de esganar, sim. Tem dia que eu até sonho que eu esganei. Ainda bem que foi sonho. Jesus! Né? Mas, assim, é muito divertido, mas eu acho que o ser mãe é a parte mais desafiadora. E o novo sempre é o pior, porque a gente desconhece tudo, né? Então, eu acho que o confiar em Deus é a melhor coisa. Eu sou babá, né? Então, eu tenho muito esse lado, igual do Reinaldo, de pesquisar sobre tudo, né? Então, todas as fases, eu também tenho vários grupos, né, de psicólogos, né, a respeito de criação, de revistas e tudo mais. Então, todas as fases, a gente está sempre muito por dentro, igual eu cuido hoje de um menino que tem um grau de autismo leve, então eu tenho que pesquisar bastante sobre isso, né, de como lidar com ele, como conversar com ele. Ele não é um bebê mais, ele já tem 13 anos, e agora que ele está sendo tratado a respeito disso, já lidei com crianças que tinha desejos homossexuais, né, então, e era um pavor para mim, um pavor porque eu era babá. Então eu ficava muito dependente de Deus mesmo, porque eu falava assim, Senhor, né, o que vai ser de mim? Os pais vão pensar que eu estou abusando dessa criança e, né, por conta disso. Então, mas graças a Deus, hoje ele já é um homem de 19 anos, já mora na Suíça, e Deus libertou ele, né? Aleluia. E ele foi libertação mesmo, os pais dele mesmo falando, você foi um anjo de Deus na nossa vida, porque eles falavam assim, não, a gente vai deixar ele ser o que ele quiser ser, e a gente vai aceitar. Falei, quem vai deixar ele ser o que quer ser? Nada. Que isso? Ele é homem. E aí, é verdade, gente, eu tô falando isso que é um testemunho forte mesmo, e ele é homem. Aí eu tinha que vigiar ele, porque ele queria se mutilar, né? Então eu tinha que vigiar ele o tempo inteiro. Eu escondia as facas, tesouros de dentro de casa, porque ele queria se mutilar. E eu falava assim, meu Deus, que é isso? Aí eu brincava com ele e falava assim, olha, para com isso, que palhaçada é essa? E ele ficava no banheiro, eu tinha que ir lá no banheiro, ficar com ele no banheiro, ele tomando banho. Eu lava isso, lava aquilo, lava não sei o que, esfrega aqui, esfrega ali, tá. Aí ele vinha e falava assim, eu não gosto disso, eu não gosto. Eu falava assim, você não gosta agora, mas você vai ver quando você crescer, você não vai gostar. Em nome de Jesus, você vai gostar disso daí, né? E os pais deles, eles me ligaram ano passado, no meu aniversário, e fizeram ao vivo, assim, né, todos eles, ele na Suécia, os pais na Alemanha, e eles, Ana, a gente ama muito você, porque você foi... Eu incentivei muito eles a não aceitarem aquela situação. Ele tinha 4 anos de idade,
né? E eu falei assim, não é assim, né? Não é assim, a gente não pode pegar e deixar aí as psicólogas que eles frequentavam, né? Tudo falava, não, ele tá conhecendo, ele tá se conhecendo, e ele pode ser o que ele quiser. Eu falei, não pode ser o que quiser, não, Deus fez ele homem, não tem essa de fez, pode ser o que quiser, não. Não é assim, né? E graças a Deus, e muita oração, muito jejum, muito mesmo, eu orava muito, eu jejuava muito dentro daquela casa, e graças a Deus ele foi liberto. Foi Glória a Deus. Mesmo de uma casta, né? E tanto que eu tenho muita vontade de fazer um curso de libertação para crianças, que a gente fez até uma vez na Bethsaida, não sei se vocês estão lembrados, né? De criação de filhos. Por conta disso, por conta dos casos que eu já vi, né, vivenciei nas casas. Acho que eu já cuidei em torno de umas 25 crianças, mais ou menos, né, nesse período da minha carreira, assim. Então, eu sou para lá de mãe já. Eu já cuidei de muita criança de todas as cores, de várias idades. Já dá para escrever uma música para eles, né? Mas o ser mãe, para mim, tem todas as suas dificuldades de tudo, né? De ser uma mãe que trabalha fora de casa e que tá com a sua atenção para as crianças, ter esse cuidado como a Edilane tem com a esqueci o nome da menininha dela, da Ju. Então, assim, a gente se cobra muito. Então, eu acho que a pior fase para mim é falar, sou mãe. Porque tudo para mim é difícil. Eu olhando a mãe em si, as crianças a gente tira de letra, que eu já estou acostumada. Mas a gente se adaptar com os nossos sentimentos, com as nossas incertezas e inseguranças, dia após dia, né? E não se cobrar tanto a respeito de arrumação da casa, porque a gente quer ter um costume, né, de estar com tudo arrumado, de repente vem as crianças e faz aquela zorra na casa. É um terremoto aquilo, né? Então, a gente se cobra, e não precisa de nada disso, né? Graças a Deus, tenho um marido que me ajudou muito nessa fase dessa cobrança, né? Porque eu me cobrava, eu ficava louca, histérica dentro de casa, porque ninguém me ajuda, olha que bagunça, brinquedo para todo lado, não sei o quê. Aí eu falava assim, calma, amor, relaxa, deita aqui comigo, vem cá. Vem cá, vamos fazer mais 2. Bem por aí, né? E ele, não, relaxa, eu te ajudo, vamos lá. Aí parece que tudo funciona. Parece não, aí tudo funciona. Todo mundo obedece. É eu que saio de louca mesmo. Né? Mas aí eu peguei e falei assim, não, é isso mesmo, né? É eu mesmo, o negócio é comigo, o problema sou eu mesmo. Eu tenho que relaxar um pouquinho mais e ver, e não pesar tanto, né? A gente tem tornar mais leve tudo, né? Exatamente, um fardo. A gente carrega o nome mãe como um fardo. E, né, a gente não precisa, pode ser tudo mais leve, né? Então, muito mais leve. Eu trago as meninas aqui, da Marcela, para a gente ficar. Então, imagina aquele monte de mulher falando dentro da minha casa, né? E elas querem tudo, elas querem fazer comidinha, elas querem brincar, elas querem tudo, né? E a gente tem que relaxa, vamos embora. Né? É isso aí, levar a vida leve. É isso aí. Mas sabe que é bom, por um lado, a mulher sentir, sabe, esse negócio de ser mãe e tal, sentir dor, né? Quando a mulher tem a gravidez ali, tem o filho ali, ela sente dores e tudo mais. É importante essa dor, sabia? Porque ela vai sentir um pouquinho ali do que um homem sente quando tem dor de cabeça. Entendeu? Por isso é importante. Não? Então tá bom, deixa pra lá. Aline Grapeia. Aline Grapeia, você. Oi, Carlinhos, estão ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Aqui em casa, experiência, assim, são tantas, né? Eu acho que são fases diferentes aqui. A Gi já tem 16, a Ana tem 7. Eu acho que o problema mesmo aqui em casa são as fases, né? Você tá uma que já tá na adolescência, já quer... Ai, mãe, posso sair com meu amiguinho? Mãe, eu posso fazer isso? Mãe, eu já quero ter liberdade, já quer fazer tudo, a maioria das coisas sozinha.
E aí foi igual do curso, eu falei para ele que a gente tem que começar a soltar aos poucos, né? Que a gente tem muito medo. E a Ana, a fase dela é muito de afronta. A Ana, ela é muito inteligente, mas ao mesmo tempo ela tá muito, fica afrontando. Tem um pouco de, ela é bem nervosinha mesmo, sabe? E é isso, assim, a experiência que tem aqui são muitas. E é só pedindo graça a Deus que a pandemia, assim, eu falo que nossa, foi muito difícil aqui. Graças a Deus eu falo que a Ana tá indo pra escola todos os dias, porque é muito complicado. Mas estamos aí, né, firme e forte. O castigo aqui tá funcionando bastante. Meu Deus. E dando glória a Deus. Amém. E para fechar, a Aline Mendes, que ela quer tréplica, direito de tréplica. Gente do céu, olha, não vai dar, porque a gente já tá, a hora já passou, eu não posso ficar falando. A gente está aqui para te ouvir. É melhor a gente está aqui para te ouvir. É melhor deixar. Na verdade, o meu marido entrou, então eu acho melhor eu passar para ele. Né? Tipo aquela, né? Deixa eu sair dessa. Não, mas rapidinho, vai, deixa eu tentar aqui falar para vocês. Gente, olha, para mim a maternidade é desafiadora, igual a Ana falou. Então, assim, desde quando o Davi estava na minha barriga, e sabe, eu sempre, o Davi fez, pulava, batia, sabe, pintava e bordava, assim, né, bem a palavra. E lá na barriga eu já falava, Jesus, me ajuda, porque eu sei o que tá por vir. Aí eu brinco e eu falo, meu Deus, não era isso que eu pedi. Eu falo, Deus, peraí, me ajuda, porque não foi assim que eu pedi mais calminho, mais tranquilo, e não veio nada, né? Mas enfim, né, ele é uma bênção, amo, né, é a nossa vida, assim, fora da gente, né? Mas, assim, gente, é desafiador. E aí, só para contar alguma coisa, né? Porque eu teria umas 5 historinhas aqui, mas eu não posso falar. Mas só para contar, assim, da Lucélia, que ela falou sobre vir para a cama, gente, 4 anos que eu sofro disso. Então, assim, desde muito pequeno, Davi, 3 meses era só no meu colo, só comigo, madrugadas e madrugadas acordada. Eu já contei um pouco isso para a Lucélia. Então, já sofri bastante, né? Sofro ainda, mas vou dando glória a Deus e respirando fundo e prosseguindo, que a gente tem que prosseguir. Mas, assim, isso do sono é muito engraçado porque, gente, eu já fiz várias técnicas, já tive várias instruções, já procurei várias ajudas, e uma das que tem surgido um pouco de efeito, mas o Bel ele vai dar risada, porque ele fala assim, que o Davi é muito esperto. Eu vou com ele para o quarto, ele tem o horário dele dormir, inclusive já está passando, gente, eu tenho que falar rápido. E aí eu faço toda uma rotina, sou totalmente dedicada, e levo para o quarto, e conto uma história, e falamos da Bíblia, e falamos do dia, e aí falamos, eu tenho 15 minutinhos com ele, e eu falo, filho, o que você mais gostou, né, do dia de hoje? E todo aquele incentivo de cama, de quarto, de tudo. Gente, fui para minha cama. Vamos dormir, vamos dormir. Agora ele está sendo mais esperto, ele espera a gente pegar no sono mesmo para ele vir para nossa cama. Então, assim, eu fiz muito. Acordava de madrugada, pegava ele, levava para a cama dele, pois 10, 15 minutos ele voltava de novo para nossa cama. E aí hoje ele fala assim, poxa vida, mãe, você me deixou lá na minha cama. Então, assim, tem coisas que a gente não tem mais o que se fazer, entendeu? Eu já fiz essa técnica que eles falam que é de 15 minutos de você pedir para ele contar como foi o dia dele, sabe? A gente orar junto e fazer todo um esquema para ele ficar no quarto, dormindo, quietinho, lindo, maravilhoso. Isso não se passa muito tempo. Agora é 4 horas da manhã, 3 horas, é assim todos os dias. Mas, enfim, né? É isso que eu tenho para contar. Eu teria mais coisas. Eu quero também falar
aqui para minha amiga Cida e o Reinaldo, que eu já pedi perdão. Perdoa, né? Puxa vida, perdoa. O Davi, ele é muito assim, ele é muito ativo, ele entra na vida das pessoas que eu não sei nem explicar. Eu não sei nem explicar. Gente, eu teria uma outra história também para contar, que ele é assim, até com uma menina aqui que essa menina não gosta dele, e ele pergunta, mãe, por que essa menina não gosta de mim? E aí eu tento explicar, né, de uma forma, filho, ela gosta de você, só que ela não sabe falar isso. Não, mãe, mas ela não gosta de mim, ela manda eu embora. E aí a gente fica nesse confronto com essa menininha que tem aqui. Gente, eu tenho muita história, não dá, não vou falar não. Mas assim, ele é pertinente nas amizades dele, ele é amoroso. Então, aí eu tô querendo falar da Cida lá do Reinaldo, tá, gente? Ele é muito pegajoso com as crianças. Então, gente, tem tudo isso, mas eu não vou falar mais não, que tem muita coisa. Enfim, é isso aqui em casa, mas eu acho que assim, a maternidade, ela é desafiadora. Eu, assim, o Davi tem 4 anos e foram 4 anos, estão sendo 4 anos desafiadores, né? E eu sei que eu tenho mais para ser ainda, mas eu estou completamente apaixonada por isso. Eu acho que você precisa ter mais um. Acho que o Davi está precisando de um irmão. Você não está entendendo, eu já te falei que eu brinco, né? Eu falo que ele é 3 em 1, então eu não posso ter nem meio mais, nem meio. Então, a irmã tá perdoada, Cacô. A irmã tá perdoada. Vou falar uma coisa: se tiver mais um filho, você vai cansar ele. O seu filho novo vai cansar o filho mais velho. Só ele vai dormir bem. Não sei se isso vai acontecer, mas eu não quero arriscar, porque vai que venha igual a ele. Vai que venha pilhado também. Exatamente. Amém. Mas, gente, assim, cada história tem uma peculiaridade, um detalhezinho. Gente, como assim, essa roda de conversa, parece uma célula, né, gente? Mas é legal a gente ouvir o outro, porque muitas vezes o que eu estou passando é que o outro está passando também, sabe? A mesma situação. E eu percebi aqui, né, que a gente vai ter que fazer uma palestra e arrumar um palestrante muito bom para a gente falar sobre sexualidade, criança e os filhos, né? Como que o pai deve abordar a sexualidade, como que o pai deve fazer esse contato, a mãe deve fazer esse contato com os filhos. Nós vamos anotar aqui para poder a gente bolar alguma coisa para a gente fazer uma palestra avulsa aí, tá bom? E olha que o Paulo nem falou, o Paulo escreveu aqui, ó, hein? Ao horário, o Paulo nem falou. Pessoal, nós temos uma provinha para fazer. Tá simples, a provinha você faz ela em 3 minutos, tá? É muito rápido. Vai lá na escola, no ambiente do Classroom lá, você vai ter a aula 4, vai ter prova / roda de conversa. Entra lá agora e já responde lá as perguntinhas. E a partir dessas perguntinhas aí, ó, a Sandra já fez lá. Tem que fazer, ó, o Paulo tá colocando, ó, quem não fizer não tem diploma, tá? Então, preencha a sua provinha lá. E um trabalhinho também que eu passei na última aula, o prazo para entrega é hoje, tá? Essa provinha, esse trabalhinho aí vale um pontinho. Caso você não vá bem na prova, o que eu acho quase impossível, mas caso você não vá bem na prova, o trabalhinho ajuda, tá bom? Mas pode ir lá, a gente preenche. Muito legal ter vocês falando aqui. Gente, eu tô apaixonado por vocês cada vez mais, né? Tem gente que a gente quase não conversa, assim, porque é na correria, né? E quarentena agora, a gente quase não conversa, gente. Mas como é legal ouvir vocês falarem. Para nós é um aprendizado. Né? Experiência. É um aprendizado para a gente, tá bom, gente? Então, a partir de agora, entrem lá no espaço da escola, preencha lá o questionamento. Preenchendo lá, nós vamos fazer uma avaliação depois direitinho e ver as notas, como é que ficaram, tá? E semana que vem, não perca a última aula, tá bom? A última aula vai ser muito bacana. Vai ser muito show pra gente na educação dos nossos filhos. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Nós amamos. O Fábio entrou, né? O Everton também entrou aí.
Nem falaram, né? Mas suas mulheres falaram. Bastante, viu? Brincando, tá, gente? Mas, gente, Deus abençoe. Não esqueça a prova. Eu tô aqui acompanhando, monitorando a prova aqui, quem tá entregando, quem não tá, tá bom? Tô aqui esperando você preencher a prova, tá bom? Deus abençoe vocês. Semana que vem estamos aqui às 8 horas da madrugada, da noite, aí, pra gente conversar. Tá bom? Obrigada, Amém, gente. obrigada. Boa noite. Deus abençoe. Beijão nas crianças. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, Boa noite. tchau. Boa noite Boa a noite. todos aí. Tchau, tchau. Deus abençoe. Bye, Deus bye. abençoe.